Doreen Virtue entrevista um irmão em Cristo conhecido como Irmão Mateus, um ex-místico, bruxo, feiticeiro e xamã. Ele quer falar sobre o Halloween, Dia das Bruxas, as implicações espirituais e por que não devemos celebrá-lo. Seu coração está voltado ao evangelismo. Quando você estava no ocultismo, qual era o significado do Halloween? Basicamente, podemos resumir o Halloween como o aniversário do nascimento de Satanás. Muitas pessoas que conhecia, feiticeiros, praticantes do ocultismo, diziam que era o dia do nascimento de Satanás. Dizem que o dia de aniversário de Jesus é o Natal, Páscoa, e que para eles é o Halloween, o dia mais sagrado no ocultismo. Assim, é amplamente celebrado. Eles apresentam isso de tal forma a fim de atrair a maior atenção possível. Há vários tipos de rituais no mundo afora, desde algo normal e genérico, festas, até rituais satânicos, sacrifícios, etc. A coisa diferencia dependendo do histórico da pessoa. Algumas simplesmente fazem festas, doces, etc., e outros levam a coisa com mais seriedade. Compararemos isso com o caso dos fundamentais e liberais. Alguns são mais rígidos e outros mais liberais. Então as pessoas celebram de modo diferente na comunidade pagã? Não é um padrão para todos, mas mais como fazer segundo a escolha da pessoa. Mas lembre-se do histórico, da história. É literalmente adoração satânica? Como já disse, depende do teu histórico. Muitos ocultistas não estão cientemente adorando ao diabo, mas é um momento poderoso de grande energia, onde a barreira entre nossa realidade e a outra é bem fina, onde as pessoas realmente poderiam acessá-la, tentar outras coisas. As bruxas usam esse momento para celebrar os festivais do outono, etc. Novamente, isso depende do tipo de prática que a pessoa está envolvida. Portanto, poderia ser adoração à natureza ou ao diabo, dependendo da perspectiva onde a pessoa se encontra, a energia ou manipulação da pessoa. Você considera Halloween perigoso espiritualmente para as pessoas, para os cristãos? A Bíblia diz claramente para evitar a aparência do mal. Não esteja confraternizando com as coisas infrutíferas das trevas. Algumas pessoas dizem que não celebram todas as coisas, em aspas, pesadas, que se vestem de personagens bíblicos na igreja, fazem doces, comem doces. Ok, se quiser fazer, a escolha é tua. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você pode olhar a coisa desse jeito, mas há outro aspecto quanto ao teu testemunho e como outros estão te observando, especialmente quando o mundo está observando que os cristãos também celebram Halloween. Eles estão vendo daquele ângulo e não estamos fazendo as coisas para os nossos próprios propósitos. O Senhor diz que devemos sair disso e ser separados. Ele diz para não tocar as coisas impuras. A história de Halloween está repleta de paganismo demoníaco excessivo, rituais, etc., extremamente pesados. Cada aspecto de Halloween é uma lembrança específica de algo que existiu. Nós devemos ser diferentes. Se participarmos disso e simplesmente colocarmos uma maquiagem e máscaras diferentes e dermos um nome novo, não mudará o que é. Assim, isso pode ser perigoso e pode danificar teu testemunho e enfraquecer teu poder de testemunho. Você poderia ser uma pedra de tropeço para um não crente ou crente novo na fé. E as igrejas que oferecem outra versão da festa, como os festivais da colheita? O ponto de tudo é a intenção e propósito. Algumas pessoas dizem não celebrar o Halloween, mas preferem celebrar o dia de Martinho Lutero. Entendo isso e há uma grande diferença. Você tem que distinguir ambos claramente de que nada tem a ver com o Dia das Bruxas, mas que está celebrando algo bíblico. Se você celebrar uma versão modificada do Halloween, você ainda está celebrando. Se for um festival que somente tem a ver com colheita, aí é algo completamente separado, sem ter a ver com o Dia das Bruxas e seus rituais. Você poderia fazer
falar sobre o histórico do Halloween, de onde procede, porque o dia 31 de outubro? Há muita história nisso, mas tentarei resumir. Para começar, citarei o que Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás de São Francisco, disse: "Estou feliz que os cristãos permitem que seus filhos adorem ao diabo pelo menos uma noite por ano." Algumas pessoas dizem que isso vem dos tempos dos druidas, que é genérico, mas se você realmente olhar a história dos druidas originais, eles praticavam coisas relacionadas à natureza que não era tão gráfico quanto aquilo que se tornou. Os pagãos germânicos foram os originais que vieram e infiltraram a Grã-Bretanha e mudaram muitas coisas lá. Quando eu fazia parte do xamanismo, eu escolhi o xamanismo escandinavo, o Seder, o qual está bem envolvido com as práticas nórdicas antigas. Estava bem familiarizado e pesquisei as origens germânicas e nórdicas. Muitos seguiam a Wotan, ou Woden, também conhecido como Odin, um tipo de adoração muitíssimo gráfico e com muitos rituais de sacrifícios humanos e de animais, bebendo sangue. Há aspectos quando ficam bem selvagens, há canibalismo e muitas coisas desse tipo. Há muitas coisas desse tipo nas coisas antigas originais. Eles mudaram, trouxeram suas religiões, as práticas na Grã-Bretanha e infiltraram e inspiraram muitos druidas em suas práticas. Através de pesquisa, nota-se que, com o passar do tempo, a prática do druismo ali mudou. O que vemos espalhados lá, em suas grandes cidades, são sumos sacerdotes druidas. O tempo do festival de Samhain, os deuses da morte, chegariam, que é um festival em que se comemora a passagem dos anos dos celtas. A fim de impedir a vinda dos deuses da morte para a terra, algo que criam que aconteceria e traria grande destruição, eles tinham que fazer sacrifícios. Eles traziam uma criança, menino ou menina, para sacrificar aos deuses da morte, a fim de apaziguá-los, saciá-los e mantê-los longe. Eles sacrificavam a criança, removiam a gordura do corpo, a moldavam em uma vela e a colocavam dentro de uma cabaça. A abóbora com vela dentro tem sua origem aqui. Ela é colocada na escada, na entrada, para obter uma bênção. Se a pessoa não fizesse isso, ela receberia uma travessura. Por isso pergunta-se, doces ou travessuras? Isso intencionava parar os deuses da morte. Os espíritos normais dos mortos voltavam, e a fim de se proteger contra eles, as pessoas tinham que se vestir como eles, como alguém morto, monstro, bruxas, druidas, etc., como disfarce. Os trajes, etc., originaram nisso. Os espíritos dos mortos vinham para casa da mesma maneira, e o único meio de impedi-los de entrar nas casas e amedrontar as pessoas era dar uma oferta à porta da casa. As coisas procederam dali. Então, o doce ou travessura procede de festivais pagãos e sacrifícios de crianças e tentar manter esses demônios longe de sua casa ao se disfarçar como eles e ofertá-los um sacrifício. Cada aspecto do festival de Halloween é somente uma lembrança das cerimônias originais, novos rituais do que costumavam fazer. Há uns 2 meses atrás, em Quebec, Canadá, a polícia entrou em uma casa e impediu o sacrifício de crianças por 12 homens vestidos com capa e capuz negros. As crianças estavam acorrentadas. Eles impediram tudo. Em raras ocasiões, as pessoas ainda fazem isso, principalmente nessas noites doidas, em memória aos meios antigos. Isso ainda acontece. No geral, o diabo é um imitador. Ele remove algo e a apresenta de modo diferente. Ele gosta de pegar algo antigo. Atualmente, na cultura moderna, as pessoas realmente não se comportarão como os druidas pagãos germânicos, mas o diabo gosta de pegar algo antigo e oferecê-lo de forma divertida, uma lembrança divertida, mas está mantendo a memória do que existia. A Bíblia fala sobre esquecer as coisas passadas, não pensar no amanhã. Fala sobre purificar nossas mentes, nos separar. Quando uma pessoa celebra Halloween, ela está justificando, aceitando, invalidando essas coisas. Então ela está concordando com seu pecado. Na minha vizinhança, há pessoas decorando com esqueletos, túmulos para decoração.
Será que isso é fazer gozação da morte, pois a pessoa não a teme, ou ela está realmente celebrando? A Bíblia diz que todos aqueles que me odeiam amam a morte. Se você notar, o diabo e tudo que está relacionado a ele é morte. Tudo que está relacionado com Halloween é morte, violência, imoralidade, bebedeira, demônios, adoração ao diabo. Todo pecado é promovido e glorificado, até nos filmes de horror, bruxaria, feitiçaria. É uma celebração de tudo aquilo que o diabo ama e Deus odeia. Ouvi alguns cristãos dizerem que as origens não são importantes. Quando podemos separar o Halloween como um feriado e que não importa se tem um histórico em algo satânico? Acho que é como aquelas pessoas que dizem que desde que não sejam bruxas, elas podem se vestir como bruxas e fingir ser uma. Mas o que Deus fala sobre isso? Nós somos sacerdotes reais do templo vivo do Deus vivo. Use tua santa imaginação e imagine estar no templo do Antigo Testamento, e você entra no templo de Deus com essa ideologia. Como seria? O Senhor é rígido quanto sua retidão. Devemos ser embaixadores de Cristo, ser como Ele, discípulos de Jesus Cristo. Como seria se os profetas de Jesus, seus discípulos, viessem e te vissem vestidos como bruxo e participando de todas essas coisas? Estariam derrubando mesas por todos os lados. O que Cristo tem a ver com Belial? Não devemos participar da mesa deles. Talvez você diga que atualmente não tem qualquer coisa a ver com a origem. Não há imposição pelo cristianismo. Você pode ter suas opiniões e pontos de vista. No entanto, deixamos de ter nossos direitos e liberdades, pois pertencemos ao Senhor. Ele diz: não sabeis que sois do templo de Deus que está em vós e que não sois de vós mesmos, e fostes comprados por um preço. Primeiro, peça permissão para o Senhor. Veja o que ele dirá. Será que você pode justificar biblicamente? Os fatos não se importam com teu sentimento, e a palavra de Deus é fato e autoridade absolutos, e sua palavra não está aberta para interpretação pessoal. 2 Pedro 1,20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nossa opinião não importa, importa o que a palavra de Deus diz. Tudo volta à vontade de Deus, não à nossa. O conhecimento que compartilhou conosco é tremendo, de uma pessoa que experimentou isso. O que o cristão deveria fazer nesse dia? Deveríamos apagar as luzes e ir ler a Bíblia em alguma parte da casa? Eu darei folhetos evangelísticos com doce. O que acha disso? O que compartilharei agora é minha opinião. Somos sacerdotes vivos, do templo vivo, do Deus vivo. Use tua santa imaginação e imagine estar no templo de Salomão, onde há a presença de Deus. Veja o terreno onde o templo se encontra. Essa é tua casa, teu lar. Portanto, lembre-se de tratá-la da mesma forma. Qualquer decoração imunda seria uma abominação. Veja Deuteronômio 18. Isto é, não use cores ou decorações que comemoram tal festival pagão. Eu creio que não deve haver limite quanto ao evangelismo, independente da celebração. Se puder dar pequenas bíblias, folhetos, algo com a palavra de Deus, etc., ok. Quanto a mim, por causa do meu histórico, considero como um dia normal. Se alguém vier à minha porta, darei um folheto.